certo? Pessoal, na aula passada, a gente fez um sobre planos nossos, né? Computador travou aqui, eu não consegui mostrar vocês. Eu tô lembrando que eu tô devendo mandar para vocês os slides. Obrigada por cobrar. Muita correria. Tava passando. Você esquece de cobrar, misericórdia. É que a gente está sendo muito cobrado, então a gente esquece de cobrar. É. Aí é complicado, hein? Aí é complicado. Mas vamos lá. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre esse tema, fica à vontade para perguntar. A gente está colocando questões bem assim, fáceis, simples de vocês responderem. Qual que é o nosso interesse? O nosso interesse é ver o aluno conectado com o assunto, tá? Não é uma prova. Então, terminou a aula, às vezes você tem 10 minutinhos ali, já abre o formulário, porque a gente está acabando a aula e está mandando o formulário para as turmas. O formulário, 3 perguntinhas, está fresco na cabeça e a resposta no dia. Então, depois você tem que ter no meio do seu dia, no outro horário da semana, tá, gente? Então, vamos pegar firme aí, tá bom? Gostando muito de ver a participação da turma de vocês, tá? Tanto aqui quanto nos trabalhos, tá bom? Então, vamos se esforçar aí para a gente aprender mais. Hoje eu quero falar um pouco sobre ética. Hoje eu quero falar sobre ética, ética profissional, né? Gosto muito desse tema. E eu preparei um material aqui para vocês, eu vou compartilhar, tá bom? Depois eu vou jogar também em PDF no grupo, tá? Para quem quiser estudar, para quem quiser reler durante a semana. Ou esse material, gente, está muito relacionado com o capítulo 7 e 8 da apostila, tá bom? Se eu não me engano, é 7, 8 ou 8 e 9, agora minha cabeça deu uma bugadinha aqui, tá? Mas acho que é isso. Deixa eu pôr um print aqui, vou jogar no grupo de vocês. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos compartilhar aqui minha apresentação. Bom, então, tá aí, olhando o slide, bonitinho. Certo, gente? Então, por trás aqui, por trás de um grande sucesso, existe sempre uma grande equipe. Eu gosto muito de frases. Frases são inspiradoras. E não deixa de ser verdade, né? Eu tenho certeza que o sucesso de uma equipe não é por causa de um. O trabalho tem que ser coletivo, né, gente? E nem trabalho do projeto empresa. Sabe quando que um trabalho é muito bom? Quando a maioria, pelo menos a maioria deles, está interessado em entregar um trabalho bacana. Um trabalho bacana não é fruto de uma única pessoa. No caso, quando o trabalho é passado em grupo, tá? E quando é fruto de uma única pessoa, eu não considero um trabalho em grupo, eu considero um trabalho individual, certo? Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui sobre ética hoje, tá? E aí, gente, eu quero começar a falar o que é ética. Hoje o papo vai ser um pouco abstrato, viu? Então, pode perguntar, se quiser interromper a explicação para perguntar, para fazer um comentário, fique à vontade, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é ética. Quando a gente fala a palavra ética, o que vem na cabeça de vocês? Vamos lá, o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala a palavra ética? É um conjunto de valores e princípios, é isso que vem na minha cabeça. Um conjunto de valores e princípios, muito bem. O que mais? Respeito. Oi? Respeito. Respeito, muito bem.
Mais alguém quer compartilhar o que vem na cabecinha quando a gente ouve a palavra ética? Conduta. Profissional. Que mais? Conduta? Que mais? Profissional. Atitudes. Profissional, profissionalismo, né? Muito bom, muito bom. Bacana, gente. Eu acho que todo mundo acertou. Vocês estão pensando de ética, está relacionado aqui, com certeza, tá? Então, aqui é um conceito mais teórico, mas é super válido. Então, trouxe para vocês a diferença básica de ética e moral, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de ética. Quem pode ler esse primeiro pedacinho aqui? Esse primeiro parágrafo. Eu leio. Tá bom, tá? Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Muito bem. Então, é um pacote de valores morais. Beleza? Agora, tá. Se ética é um pacote de valores morais, certo? O que é moral? Então, quem pode ler o segundo parágrafo? Vamos lá, gente. Eu leio de novo. Bora participar, gente. Tá saindo meu áudio aí? Do meu fone tá saindo? Tá. Tá me escutando? Sim. Sim. Então tá bom, obrigado. A gente Eu leio. Vicente. Ah, eu vou ler. Agora Tá, você lê. vai ler. Vai. Vem do grego ethos. Como é que se pronuncia isso aí? Ethos. Ethos. Modo de ser ou caráter. Moral vem do grego morais. Moris. Não, do grego mores, que significa costumes. Muito bem. Então, vamos lá. Gente, para ficar assim mais simplificado, moral é tudo o que vem de fora. Tá? Então, moral são as leis da sociedade. Moral é o costume da sociedade. Moral é a cultura, né? É as regras. Toda regra externa é moral. Toda regra interna é ética, tá? Só que tem uma coisa aqui que a gente precisa entender. Para você ter ética, você tem que conhecer a moral. Como assim, professora? Quando a gente nasce, a gente sabe o que é certo ou errado? Não. Não. Certo? Então, o primeiro contato com o que é certo e errado vem do lugar onde a gente está sendo criado, das pessoas ali, correto? Costume. Dos costumes. Então, é esse lugar, essas pessoas, esses costumes que estão externos, a gente chama de moral. E aí a criança ela tem contato com a moral. A partir disso, ela escolhe, né? Ela faz um filtro e aí essas regras passam a ser internas. Quando a regra passa a ser interna, então já não é só lá fora que vai cobrar uma postura dela. Aqui dentro também vai ter alguém cobrando uma postura dessa pessoa. Então, a moral é todo tipo de regra, conduta, costume, cultura de um povo, de uma comunidade, de uma família, ética. O que dessa comunidade, dessa família, desse povo eu filtrei para dentro. Certo? Ficou claro aqui a diferença? Deu para perceber a diferença aqui? Entre ética e moral? Não? Sim. Sim. Ficou claro?
Olha, Sim. tá anotando aí, Oliver? Tá claro? Tá, bastante claro. Né? Então, ética é as regras que eu internalizei, beleza? Gente, regras que eu internalizei significa que eu vou ser o meu próprio juiz dessas regras que eu coloquei. Então, quando eu faço alguma coisa que vai contra as regras que eu internalizei, eu mesmo vou me julgar, certo? É aquela situação onde você faz algo e aí a sua cabeça fica te acusando. Você não dorme direito. Você se sente mal. Você fica se sentindo ruim. Fica aquela situação assim de, cara, estou fazendo coisa errada. Olha, não está certo, não estou bem. Esse mal-estar é causado por essa ética que a gente internalizou e que está entrando em conflito com o seu comportamento externo, tá? Então, o seu comportamento externo está em conflito com o seu caráter, certo? Então, o seu caráter vai entrar em choque e você vai ter esse tipo de crise. Vamos falar que é uma crise, certo? Alguns têm mais crises, outros menos crises. Tem gente que vive em crise, porque vive fazendo o que não é de acordo com o que ele mesmo colocou como conduta, né? Então, a diferença... Professora, Oi? É pôr a cabeça no travesseiro, né? É ter peso na consciência. Isso. Colocar a cabeça no travesseiro é o momento que a gente vai entender como é que as coisas estão aqui, que a gente vai ter uma conversa legal, né? As minhas ações vai ter uma conversa legal com a minha consciência ou não. Ou a coisa vai ficar feia. E aí você vai ter que tomar remédio para dormir, você vai ter que, né? Você vai ter que compensar isso. E aquela pessoa que, por causa da culpa, acaba fazendo um monte de outras coisas. Então, ele faz caridade porque ele sente culpa. Ele faz não sei o quê porque ele sente culpa. E aí vira uma meleca a vida, né? Então, esse conflito, gente, que a gente vive, né? É o conflito entre ética e moral, certo? O que eu estou fazendo é aprovado lá fora e é aprovado aqui dentro? Ou é aprovado só aqui dentro, mas é reprovado lá fora? Certo? Esse é o maior problema. Tem coisas que a gente faz na vida que a gente agrada lá fora, mas aqui dentro, isso acontece muito dentro das empresas. Por que eu estou falando desse tema? Porque, gente, quando eu falo de ser ético profissionalmente, é a gente ter que lidar com esses conflitos o tempo todo. É você estar na sua empresa, você ter que fazer coisas que vai contra aquilo que você acredita, ou contra aquilo que você acha certo ou errado. E aí você tem que fazer uma escolha. O que você pode ceder? E o que você não pode ceder? Certo? É um jogo. E a gente tem que saber o nosso limite até onde a gente vai. Tá? Por isso que eu estou trazendo ética e moral aqui para vocês. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não. Tranquilo, slide? Tranquilo. Bacana. Vamos lá. Então, só para complementar o que eu falei no slide anterior, é um conjunto de costumes, crenças, valores, normas de uma pessoa, grupo social, né? Então, que funciona como um guia para o trabalho. Então, o que é uma pessoa moral? É uma pessoa que segue normas. O que é uma pessoa imoral? É uma pessoa que quebra normas, certo? Uma pessoa, quando ela tem um comportamento imoral, quer dizer que o comportamento dela vai contra a regra daquele lugar, ou daquele grupo, ou daquela comunidade, enfim, vai contra uma regra. Aí a gente fala comportamento imoral, tá? Nem todo comportamento imoral vai ser julgado como errado.
Às vezes, o que está acontecendo ali naquele lugar é que está sendo errado. Você está tendo um comportamento imoral porque você está agindo de acordo com a sua ética, certo? Olha só como isso é muito complexo, tá? Muito. Agora, vamos trazer isso aqui para a prática. Chega de abstrato. Vamos lá, você está lá trabalhando na sua empresa e é muito comum as pessoas pedirem para você, as pessoas pedirem umas às outras para assinar o ponto. Seu ponto lá, bateu o ponto. Para as pessoas, tudo bem, mas você não acha certo. Ok? Então, nesse momento, você fala, não, eu não vou bater ponto de ninguém. Então, a regra do lugar é todo mundo bater para todo mundo. Eu acho, né? A regra do lugar é imoral. Sim. Mas naquele ambiente, quem está sendo imoral é você, porque você está indo contra a regra de um grupo. Certo? Sim. Percebe que a gente fica passeando o tempo todo entre ser moral e imoral. Imoral. Que é certo. É um pouco de cada, né? É um pouco de cada. Tá? Professora, mas quando você fala ser ético profissional, o que é certo? É complicado dizer para você o que é certo. Porque o que é certo tem que estar condizente com a ética que você tem aí. Tá? Aí você tem que pensar agora como dono de empresa. E o que um fundador de empresa, um empreendedor vai fazer, por exemplo, com um grupo de 100 funcionários, cada um tendo uma ética diferente? É aí onde a gente entra nas normas da empresa. Normalmente, uma empresa desse tamanho tem que formar um código de ética para que todo mundo siga a moral daquela empresa. Porque se os funcionários não têm uma referência para seguir, como é que você pode cobrar um comportamento desse? É aquele lugar que você entra, mas você não sabe como é que você tem que agir. Cada um age do jeito que acha. E aí você vê aquela bagunça, né? Fulano falou, mentiu na venda, o outro falou que ia entregar, mas não entregou, o outro, percebe? Cada um agindo do jeito que deve. O que está faltando? Está faltando a empresa padronizar a sua definição moral, a ética do lugar, certo? Para que as pessoas tenham uma referência para poder seguir. Qual que é a primeira definição moral de uma empresa? Nota aí. Valores. Uma empresa que não padroniza os seus valores, não tem como ter um código de ética. Por quê? Porque o código de ética tem que ser pautado nos valores morais de uma empresa. Então, se eu estou dizendo que a minha empresa tem que ter transparência, é uma coisa muito interessante. Essa empresa tem que ser transparente. Não adianta você querer vender para o cliente, mas esquecer de falar um detalhezinho, né? Não adianta você falar para o funcionário uma coisa, mas fazer outra. Sabe essa coisa que é maldita? Ela não é dita direito, ela é mais ou menos dita. Isso é falta de transparência. Então, não adianta você falar que tem transparência e na convivência a coisa está toda bugada, tá? Então, os valores de uma empresa, gente, tem que condizer com a conduta que você exige do seu funcionário. Vocês concordam comigo? Sim. Concordo. Né? Então, a empresa está dizendo assim, seja honesto, mas aí na hora que você receber seu salário, não está tão honesto. Certo? Uhum. Seja justo, mas aí na hora de você vender para o cliente, você vê que o preço que a empresa colocou é um preço mega, super faturado. Cadê a justiça no valor dessa empresa? Então tem que tomar muito cuidado. Parece uma coisinha besta, né? Valores, transparência, dignidade, respeito com pessoas. Cuidado.
Parece palavrinhas assim, apenas alegres de você colocar num site, mas não é. Os valores de uma empresa precisam estar condizentes com o que ela vivencia, tá? Então, diferença básica aqui, gente. Moral. Regras que fornecem certa previsão sobre os atos humanos, né? Costumes. Valores de um povo, tradição, cultura, religião, né? Tudo isso aqui nós estamos falando de moral. Ética. O que é bom e o que é mal que está dentro de mim. Essa é a formação minha. Então, não existe uma única ética, gente. A ética, ela é algo muito individual, porque ética e caráter é a mesma coisa, certo? Teu caráter é a tua ética, tá? Então, não tem como dizer assim, é isso ou aquilo, certo? E por que eu coloquei universal? Por mais que existem éticas diferentes, tem coisas que fazem parte de todas as culturas. Vocês concordam? Tem coisas que estão em todo lugar. Violência em todo lugar. Sim. Aí, para onde a gente direciona a violência que muda, né? Amor em todo lugar. Então, quando você ama alguém, em todo lugar, os comportamentos são parecidos. Protege, cuida. Quando você diz que ama e você maltrata, você está sendo um perverso, né? Não é o caso. Amor em si está em toda a cultura. Então, algumas ideias morais, elas estão presentes em todas as culturas do mundo, tá? Porém, na hora de formar o seu caráter, cada um vai ter a sua particularidade. Cada um vai ter o seu perfil ali moral, certo? Eita, tem um aí. Ativar o som. Então, vamos lá. Uma frase aqui super que eu gosto muito. A moral ordena. Por que ordena? Porque ela é regra, né? A ética aconselha, consciência. A moral responde a pergunta: o que devo fazer? Você deve ser um cidadão de bem, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode usar coisas ilícitas, você não pode deixar de pagar seus impostos, viu, gente? Porque a moral, ela vai dizer o que você tem que fazer. A ética vai falar assim, tá, mas como é que eu devo viver no meio de tanta regra? O que eu escolho de regras? Quais são as regras que eu vou querer quebrar? Aí é o teu caráter, é o que você tem aí dentro de você que é permitido e o que não é permitido de todas essas regras que a gente recebe na vida, tá? Beleza? No ambiente profissional, gente, só que rapidinho, a gente precisa entender que ética é um diferencial competitivo, tá? Então, a conduta do profissional, ela torna-se um diferencial competitivo conforme ele vai demonstrando através de suas ações, seus princípios e valores. Eu acredito, professora Luana, acredito que um profissional que tem ética, que tem princípios morais de honestidade, transparência, ele vai ser um profissional procurado pelas empresas. Que tipo de empresa? Empresa que também tem esse tipo de ética. Empresa errada, empresa que não gosta de coisa certa, não vai querer um profissional desse, tá? Por quê? Na hora que ele for pedir para fazer uma coisa errada, né? Na hora que ele pedir para fazer algo desonesto, esse profissional aqui não vai atender. Só que as empresas, gente, que trabalham com valores morais, vão valorizar esse perfil de profissional. Vou falar uma coisa para vocês. O formato de contratação no mundo está mudando, tá? Antigamente, a gente contratava pela experiência do cargo. Precisa ainda de experiência em alguns cargos? Precisa. Mas a experiência, ela fica em segundo plano. Em primeiro plano, nós temos o caráter, a conduta, a confiabilidade, tá?
ainda mais em cargos de liderança, de gestão, a gente percebe que as empresas estão deixando de colocar a experiência como a primeira prioridade e agora já não é mais. A primeira prioridade é: o cara é honesto? A mulher é correta? A mulher vai entregar, vai seguir os princípios da empresa? Ele vai conseguir manter o trabalho dele com dignidade? Eu posso colocar meus recursos na mão desse profissional que ele não vai me roubar ou que ele não vai me sacanear, ele vai fazer o trabalho dele? Vai, então bacana. A experiência, se ele não tiver tanto, a gente ensina do nosso jeito. Mudou o olhar. Não é agora, ela sabe tudo, então vou contratar. Peraí. Mas e o caráter daquela pessoa? E a conduta dela? E a formação ética dela? Antigamente ficava em segundo plano, né? A empresa até sempre valorizou isso, mas primeiro era a experiência, agora não. A experiência fica em segundo plano e em primeiro plano o seu caráter, a sua conduta. Hoje em dia, muitas empresas preferem pegar pessoas com pouca experiência ou sem nenhuma experiência, porém, pessoas que têm valores parecidos com os valores da empresa. Tá? Então, está tendo essa mudança aí de gestão. A empresa faz o funcionário, né? Oi? A empresa faz o funcionário que não sabe, não tem uma grande experiência, mas a empresa prefere o caráter dele, ético, que ela ensina do jeito que tem que ser, da forma correta. Então, assim, é preferível. O que é mais fácil, gente? Ensinar um trabalho técnico ou ensinar a pessoa a ter valores morais, a ter caráter? O que é mais fácil? Técnico. Técnico, né? Técnico. Com Eu acho que certeza. se você não aprendeu durante a sua vida, não é em uma empresa que você vai aprender o que é, o que é, né? Isso vem de você. Concordo. Ficam a vida inteira para ensinar e mesmo assim falham, porque são humanos. Não é uma empresa que vai fazer você ficar uma pessoa jamais comprometida, né? Uma pessoa confiável, tá? Então, é muito mais fácil ensinar a parte técnica. Com certeza, Olha só a importância Com do certeza. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas perguntinhas. 2 perguntinhas, na verdade, né? Será que nós estamos agindo de maneira ética com o outro? E quanto ao trabalho, será que estamos pregando o que dizemos ser, né? Estamos vivendo de acordo com o que nós estamos pregando? Então, são 2 perguntinhas aí para a gente pensar. Estamos dizendo que somos honestos, somos mesmo? Estamos dizendo que somos justos, somos mesmo? Estamos dizendo que somos transparentes, somos mesmo? Quando eu falo transparente, gente, não é que agora você vai ser... As pessoas confundem, né? É o sincero. Sincero, então ele diz tudo quanto é coisa que vem na cabeça dele, ele magoa as pessoas, ele fala um monte de coisa dura. Peraí, isso não tem nada a ver com transparência, isso tem a ver com falta de educação, tá? Você pode ser uma pessoa transparente, você pode ser uma pessoa sincera, sem magoar, sem ferir os outros, tá? Eu gosto muito da seguinte frase: verdade sem amor é crueldade. Se você quer dizer a verdade a alguém, mas você não tem o carinho suficiente para dizer isso, que é para edificar a vida dela, é melhor você não dizer, tá? Porque todo mundo tem um teto de vidro. Essa é a verdade. Todos nós temos uma área ali onde a gente pode ser acusado, né? Então, 2 perguntinhas aí para vocês, certo? Será que a gente está sendo um profissional ético? Será que a gente está agindo de maneira ética lá no nosso trabalho, na nossa vida, tá? Então, vou deixar essas 2 perguntinhas para vocês. E agora, para a gente resumir aqui, aprendemos o conceito de ética e moral e a ética profissional como diferencial competitivo. Hoje em dia está sendo, né? As empresas estão buscando perfis éticos mais do que perfil técnico, de experiência, tá? Se tiver os 2, melhor ainda, né? Certo, pessoas? Na próxima aula, a gente vai tratar da ética, porém agora nós vamos falar sobre
ética como empreendedor, como dono da empresa. Como estabelecer as regras de ética para os meus funcionários. Então, a gente vai falar de código de ética, como ele funciona, como é que uma empresa tem que fazer para fazer todo mundo pensar e trabalhar no mesmo formato, como é que a gente modela a moral de uma organização. Belezinha, pessoas? Alguém tem alguma aula? Não. Não, tranquilo. Ficou claro? Eu sei que é rapidinho, né? 30 minutos passa voando já. Top das galáxias. Então, eu espero vocês semana que vem. Não falta, porque essa aula da semana que vem é uma aula super importante para um trabalho que vocês vão fazer depois para mim, em grupo, para ajudar. Tá. Tá bom? Então, Tá bom. uma ótima semana para vocês. Para você Boa semana também. para todo mundo. Vamos que vamos, hoje é segunda-feira e a gente tem que estar revigorado para o resto dos dias da semana, tá? Não esqueça de fazer o formulário, a gente vai mandar no grupo, tá, gente? Tá. Nada de preguiça, já pega aí, já faz e já envia, tá bom? Tá bom. Beijo bom, grande, tá bom. fique com Deus. Beijo, boa semana. Beijo, boa Todo semana. mundo. Boa semana. É. Tchau. Boa Tchau, semana. Bruno. Tchau. Que o Tchau. Covid-19 passe longe de vocês.